Ela chegou só com um vestido queimado e o medo nos olhos, e ele abriu a porteira em silêncio. A jovem virgem mal conseguia falar. O fazendeiro milionário, conhecido por sua frieza, não fez perguntas. Apenas construiu um quarto, cercou de flores e deu espaço. Se inscreva no canal e descubra como respeito e cuidado transformaram medo em pertencimento. A fumaça ainda parecia presa no tecido de seu vestido. Cada passo que Rose dava na estrada de terra levantava poeira, misturada ao cheiro de carvão e silêncio. A jovem caminhava há 3 dias, sem parar, sem pedir ajuda, com os pés feridos e os olhos alertas, como quem espera o pior a qualquer instante. Trazia consigo apenas o que o fogo não conseguiu tomar, um vestido chamuscado e um medo que não se apagava com o tempo. O sol castigava sua pele, já sensível pelas queimaduras leves que marcavam seus braços. Não havia para onde ir. Não, havia um plano. Apenas seguir em frente para longe das lembranças que ardiam mais que as próprias chamas. A pequena vila onde crescera, próxima a Teófilo Otoni, era agora apenas um amontoado de cinzas e memórias destruídas. Uma família inteira, uma comunidade desfeita em questão de horas. Não restou casa, nome nem vínculos. Alguns fugiram, outros ela jamais soube. Mas o que não esqueceu foi o instante em que, na fuga, mãos de homens tentaram segurá-la à força. Desde aquele momento, qualquer voz masculina provocava tremores involuntários. E era com esse corpo trêmulo que ela chegou sem aviso até a porteira do rancho mais afastado da região. Uma propriedade que se estendia por hectares, conhecida por sua produção de café e criação de cavalos de raça. O nome entalhado na madeira da entrada: Fazenda Horizontes. A ironia não escapava a Rose. Horizontes eram exatamente o que ela não tinha mais. O portão estava aberto. Do outro lado, cavalos pastavam em silêncio e a sombra de um grande galpão escondia a figura de um homem, de chapéu escuro, postura ereta e olhar contido. Era Breno Muller, o fazendeiro. Conhecido por muitos como reservado, direto, frio, um homem que pouco falava e nada explicava. Os rumores na região diziam que ele carregava histórias que ninguém ousava perguntar. Tinha 37 anos, mas os olhos pareciam ter visto mais tempo que isso. Ele anotou antes mesmo que ela percebesse sua presença. Observou de longe aquela figura frágil, de cabelos escuros desarrumados e roupas maltratadas. Não precisou de explicações para entender que algo grave havia acontecido. Ela não disse uma palavra. Ele também não. Apenas a observou por um momento e, sem se aproximar, apontou para a casa principal com um leve aceno de cabeça. Uma construção sólida, de paredes brancas e detalhes em madeira escura. Janelas amplas e uma varanda que circulava toda a construção. Era uma casa que falava de história e tradição, mas também de solidão. Ela hesitou. Seus dedos apertaram a única pequena bolsa que carregava, contendo nada além de um pente quebrado e um lenço que pertencera à sua mãe. O coração acelerou ao pensar em entrar em um lugar desconhecido, onde um homem desconhecido vivia. Mas não havia alternativa. A exaustão dos últimos dias cobrava seu preço, e suas pernas já não aguentariam mais horas de caminhada. Respirou fundo e entrou. O caminho até a casa era ladeado por ipês que, naquela época do ano, não tinham flores. Apenas galhos que pareciam abraçar o céu, criando sombras no chão de terra batida. Rose manteve os olhos baixos, sentindo o peso do olhar dele mesmo à distância. Na varanda, uma senhora de meia-idade, de pele morena e cabelos grisalhos presos em um coque, varria calmamente. Ao ver Rose se aproximar, parou o movimento da vassoura e franziu o senho. "Menina, o que aconteceu com você?" A pergunta ficou sem resposta. Rose apenas encarou a mulher com olhos que imploravam por ajuda, mas não conseguiam verbalizar o pedido. A senhora olhou para trás e viu Breno se aproximando lentamente. Com apenas um gesto, ele indicou que a jovem deveria ser recebida. A senhora, que se chamava Dona Zulmira e trabalhava como governanta da fazenda há mais de 20 anos, não questionou. Conhecia bem o patrão para saber que, quando ele decidia algo, havia um motivo. Mesmo que esse motivo permanecesse em silêncio, como quase tudo naquela fazenda. Naquela tarde,
O quarto de hóspedes foi limpo com lençóis novos. Um prato de sopa foi deixado à porta. O único som foi o ranger leve da madeira quando ela empurrou a janela para ver as flores que começavam a nascer ali fora. Flores que ele mandara plantar meses antes, mas que só agora pareciam ter propósito. Rose ficou sozinha no quarto por horas. Permitiu-se um banho demorado, sentindo a água levar embora a poeira do caminho, mas não as memórias. Vestiu uma camisola simples que Dona Zulmira havia deixado sobre a cama, provavelmente uma peça antiga, guardada em algum armário da casa. Era grande demais para seu corpo magro, mas a sensação do tecido limpo contra a pele era reconfortante. A noite caiu rapidamente, como acontece no interior. As estrelas apareceram aos milhares, como só se vê longe das grandes cidades. Da janela de seu quarto, Rose podia ver parte da propriedade. O estábulo, os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava, e ao longe, as luzes fracas do que parecia ser uma pequena vila de funcionários. Por um instante, sentiu uma pontada de apreensão. Estava sozinha, em um lugar desconhecido, sob o mesmo teto que um homem que não conhecia. Mas havia algo no silêncio daquele lugar, na maneira como ele simplesmente a acolheu sem perguntas, que não parecia ameaçador. Era um silêncio diferente do que ela carregava. Não era vazio, era respeitoso. No andar de baixo, Breno estava sentado em sua cadeira de couro gasto, em frente à lareira da sala principal. Um copo de uísque na mão direita, os olhos fixos, nas chamas que dançavam. Dona Zulmira entrou silenciosamente. Ela comeu um pouco, patrão. Está limpa e descansando, mas não disse uma palavra sobre quem é ou de onde vem. Breno apenas assentiu. Depois de alguns segundos falou com sua voz grave e baixa. Deixe-a ficar o tempo que precisar. Não force perguntas. A governanta não escondeu a surpresa. Em mais de 2 décadas trabalhando naquela casa, poucas vezes vira o patrão demonstrar interesse por alguém além de seus cavalos e sua terra. Havia histórias, claro, histórias que circulavam em sussurros pelos cantos da pequena cidade de São João do Manhuaçu, sobre o passado de Breno Müller e o motivo de seu isolamento. Histórias que ninguém confirmava, mas todos repetiam. "O senhor conhece essa moça?" perguntou cautelosa. "Não", foi a resposta seca. "E não preciso conhecer para saber que ela precisa de ajuda." Dona Zulmira assentiu e saiu, deixando-o novamente sozinho com seus pensamentos e o uísque. Na manhã seguinte, Rose acordou com o canto dos pássaros. Por um momento sentiu-se desorientada, como se tivesse despertado em um mundo que não era seu. Então as lembranças voltaram, e com elas, o peso da realidade. Levantou-se devagar, os músculos doloridos dos dias de caminhada. Encontrou, dobrados, sobre uma cadeira perto da cama, algumas peças de roupa, simples, mas limpas e em bom estado. Vestiu-se e desceu as escadas cautelosamente. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons que vinham da cozinha. Seguiu naquela direção e encontrou Dona Zulmira preparando o café da manhã. "Bom dia, menina, sente-se, vou lhe servir algo para comer." Rose obedeceu, ainda sem dizer palavra. Enquanto comia o pão caseiro com manteiga e bebia o café forte, seus olhos percorriam a cozinha ampla e rústica, com seus armários de madeira escura e utensílios pendurados. Era uma cozinha que contava histórias de muitas refeições, de uma família que um dia existiu ali. "O patrão já saiu para o campo. Ele sempre acorda antes do sol", explicou Dona Zulmira, interrompendo os pensamentos de Rose. "Disse que você pode ficar o tempo que precisar." A governanta hesitou um pouco antes de continuar. "Não sei o que aconteceu com você, minha filha, e não vou perguntar, mas se precisar de algo, é só me dizer." Rose assentiu, os olhos baixos. Depois de terminar a refeição, levantou-se e, numa atitude que surpreendeu a própria governanta, começou a recolher os pratos sujos. Quando Dona Zulmira protestou, ela fez um gesto simples, indicando que queria ajudar. Era sua forma de agradecer, já que as palavras ainda pareciam presas dentro dela. Nos dias seguintes ela não falava. Apenas limpava os cômodos onde não havia ninguém, cuidava do jardim, evitava cruzar olhares. Encontrou no trabalho uma maneira de ocupar a mente, de não pensar no que havia perdido.
E ele, mesmo sendo o dono da casa, passou a circular por outros caminhos para não forçá-la a confrontos. Mudou seu escritório para o celeiro, transferiu as refeições para o alpendre, passou a deixar bilhetes curtos com instruções, nunca exigências. Pequenos pedaços de papel deixados sobre a mesa da cozinha, escritos com uma caligrafia forte e masculina. As roseiras precisam de água pela manhã. Há livros na biblioteca, se quiser ler. O pôr do sol visto do morro atrás da casa é bonito. No início, Rose apenas lia e guardava os bilhetes numa gaveta do criado mudo em seu quarto. Mas aos poucos, algo dentro dela começou a despertar. A presença distante e respeitosa daquele homem, tão diferente dos que a haviam ameaçado, criava um sentimento confuso em seu peito. Não era confiança ainda. Essa palavra parecia ter sido queimada junto com sua vila. Era algo mais sutil, como o primeiro respiro depois de muito tempo submerso. Com o tempo, ela passou a ler esses bilhetes com atenção. Depois, começou a deixar recados também. Pequenos recados, escritos à mão, com palavras simples. Precisa de ajuda com as galinhas? Replantei as ervas da cozinha. Obrigada pela roupa limpa. O silêncio entre os dois se transformava, dia após dia, em um idioma próprio, feito de gestos. Breno nunca estava por perto quando ela encontrava seus bilhetes. E ela jamais o via quando deixava os seus. Era como se dançassem uma coreografia calculada para nunca se encontrarem, mesmo vivendo sob o mesmo teto. E talvez fosse exatamente isso que permitiu que Rose começasse a se sentir segura naquele lugar. 3 semanas haviam se passado desde sua chegada à Fazenda Horizontes. A primavera avançava, e com ela o jardim que Rose agora cuidava diariamente florescia em cores que contrastavam com as lembranças cinzentas que ainda carregava. Suas mãos, antes macias, agora tinham pequenos calos, marcas de uma nova vida que se construía longe do que havia sido. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto podava algumas plantas perto da varanda, ela viu algo que a fez parar. Breno cavalgava no campo aberto, montado em um magnífico cavalo negro. Homem e animal moviam-se em perfeita sintonia, como se fossem uma única criatura. Havia algo hipnotizante na maneira como ele conduzia o animal, com firmeza, mas sem violência, com autoridade, mas com respeito. Rose se permitiu observar por alguns minutos antes de voltar ao trabalho. Mas algo havia mudado. Uma curiosidade nova nascia dentro dela. Quem era realmente aquele homem que a acolhera sem fazer perguntas? A oportunidade de descobrir mais surgiu naquela mesma tarde, quando Dona Zulmira, sentada na varanda descascando ervilhas, começou a falar sobre a história da fazenda. Esta terra está na família Muller há 3 gerações, explicou a governanta, enquanto suas mãos trabalhavam habilmente. O pai do patrão era um homem difícil, exigente, muito diferente do Sr. Breno, que apesar do jeito calado tem bom coração. Rose continuou arrumando os vasos de flores, mas seus ouvidos estavam atentos. Era a primeira vez que alguém falava sobre o passado daquele lugar, sobre o passado dele. A mãe dele, Dona Celina, era uma mulher linda e gentil. Tocava piano como um anjo. Aquele piano na sala era dela. Ninguém mais tocou depois que ela se foi. A governanta fez uma pausa, como se medisse o quanto deveria dizer. O Sr. Breno era muito apegado à mãe. Quando ela nos deixou, algo nele mudou. O pai exigia que ele seguisse seus passos, que fosse duro como ele, mas o menino tinha o coração da mãe. Rose parou o que fazia por um momento. Algo naquela história ecoava dentro dela. A perda, a dor, o vazio deixado por quem amamos. Ele estudou na capital, sabe? Formou-se em agronomia. Poderia ter trabalhado em qualquer lugar. Mas voltou para cuidar da fazenda quando o pai adoeceu. E depois ficou por aqui, sozinho. As palavras de Dona Zulmira foram interrompidas pela chegada de João Marcelo, o capataz da fazenda. Um homem de meia idade, forte, com a pele curtida pelo sol e olhos pequenos e espertos. Ao ver Rose, ele tirou o chapéu num gesto respeitoso, mas ela instintivamente deu um passo para trás, baixando os olhos. "Boa tarde, Dona Zulmira", cumprimentou ele, percebendo o desconforto da moça. "Vim avisar que o patrão vai até a cidade amanhã.
Pediu para preparar o jipe. Ele vai finalmente comprar aquelas sementes novas que tanto falava? Perguntou a governanta, retomando seu trabalho com as ervilhas. Isso, e também vai ao cartório. Parece que tem documentos para resolver. Quando João Marcelo se afastou, Rose voltou lentamente ao seu trabalho com as flores, mas sua mente estava inquieta. A ideia de que Breno sairia no dia seguinte trouxe uma sensação estranha. Não era alívio, como poderia esperar. Era quase desapontamento. À noite, em seu quarto, ela encontrou um novo bilhete sobre a cômoda. "Vou à cidade amanhã, precisa de algo?" A caligrafia dele era forte, as letras levemente inclinadas para a direita. Rose segurou o papel entre os dedos por um longo tempo. Era a primeira vez que ele pedia algo diretamente a ela, que abria espaço para um pedido. Pegou uma caneta e, depois de hesitar várias vezes, escreveu abaixo da mensagem dele: "Um caderno e canetas coloridas." Não explicou o motivo. Não precisava. Na manhã seguinte, Breno saiu cedo. Rose o viu partir da janela de seu quarto, a silhueta dele no jipe desaparecendo na estrada de terra que cortava as pastagens. A fazenda parecia diferente sem sua presença, mesmo que raramente se cruzassem. Era como se algo faltasse no ar, na própria respiração do lugar. O dia transcorreu normalmente. Rose ajudou Dona Zulmira com a limpeza da casa. Depois passou algumas horas no jardim. Quando o sol começou a se pôr, sentou-se na varanda com um copo de limonada, observando as cores que tingiam o céu. Foi então que viu o jipe retornando, levantando poeira na estrada. Sentiu um leve acelerar no coração que a surpreendeu. Breno estacionou perto da casa principal. Do lugar onde estava, Rose podia vê-lo descarregando algumas sacolas e caixas, ajudado por João Marcelo, que veio ao seu encontro. Os dois homens conversavam sobre algo que ela não podia ouvir. Havia uma seriedade no rosto de Breno, uma concentração, que o fazia parecer ainda mais distante e inalcançável. Quando ele entrou, na casa, ela voltou ao jardim fingindo estar ocupada com as plantas. Mas seus olhos seguiam a figura dele através das janelas, vendo-o deixar os pacotes na cozinha e depois seguir para seu escritório temporário no celeiro. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Rose desceu as escadas silenciosamente. A casa estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Na cozinha, sobre a mesa, havia um pacote embrulhado em papel simples, com seu nome escrito na mesma caligrafia forte dos bilhetes. Abriu com cuidado. Dentro, encontrou não um, mas 3 cadernos de capa dura, um azul, um verde e um vermelho, e uma caixa de canetas coloridas, dessas com 12 cores diferentes. Junto, um bilhete: "Para o que quer que você queira criar." Algo se quebrou dentro de Rose naquele momento. Uma barreira invisível que mantinha suas emoções contidas. Sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a derramar desde o dia do incêndio. Era um presente simples, banal até, mas representava algo que ela havia perdido: a possibilidade de criar, de expressar, de existir além da tragédia. Voltou para o quarto com o pacote apertado contra o peito. Sentou-se na cama e abriu o caderno vermelho. Na primeira página, escreveu apenas uma palavra: "Obrigada." Na manhã seguinte, deixou o caderno aberto sobre a mesa da cozinha, onde sabia que ele o encontraria. E encontrou. Porque quando retornou do jardim para o almoço, o caderno ainda estava lá, mas agora, com uma resposta escrita abaixo de sua palavra solitária: "De nada. Bem-vinda à Fazenda Horizontes, Rose." Era a primeira vez que ele usava seu nome, o nome que ela havia sussurrado para Dona Zulmira dias após sua chegada, mas que nunca havia dito a ele diretamente. Sentiu um calor estranho no peito ao ver as letras que formavam seu nome escritas pela mão dele. A partir daquele dia, algo mudou na dinâmica entre os dois. Ainda não se falavam diretamente, ainda mantinham a distância física, mas a comunicação, através dos cadernos, se intensificou. No início, eram apenas frases curtas, informações práticas sobre a fazenda, pequenas observações sobre o clima ou as plantas. Mas aos poucos, as palavras começaram a carregar mais peso, mais significado. "Vi você observando os cavalos hoje. Gostaria de aprender a montar?" escreveu ele certa vez.
Tenho medo, foi a resposta sincera dela. O medo só existe até você enfrentá-lo. Estarei lá se quiser tentar. A ideia ficou plantada na mente de Rose por dias. A perspectiva de se aproximar daqueles animais grandes e poderosos a assustava. Mas havia algo mais que a assustava. A ideia de que Breno estaria lá, perto dela. Não apenas uma presença distante, mas real, tangível. Uma semana depois, ela finalmente escreveu: Quero tentar. Foi numa tarde de sábado que Rose se dirigiu ao estábulo pela primeira vez. Estava nervosa. Suas mãos tremiam levemente enquanto caminhava pelo caminho de terra batida. Breno já estava lá, escovando pacientemente uma égua de pelagem castanha clara. Esta é Serenata, disse ele, sem se virar, como se soubesse exatamente quando ela havia chegado. É a mais calma de todos. Era estranho ouvir a voz dele diretamente dirigida a ela. Uma voz grave, mas não ameaçadora. Firme, mas gentil. Rose se aproximou devagar. A égua virou a cabeça em sua direção, os olhos grandes e escuros parecendo avaliá-la. Pode tocá-la, incentivou Breno, ainda sem olhar diretamente para ela, dando-lhe espaço. Com hesitação, Rose estendeu a mão e tocou o pescoço do animal. A pelagem era macia e quente. Sentiu a vida pulsando sob seus dedos, o movimento suave da respiração. Era a primeira vez em muito tempo que tocava outro ser vivo sem medo. Ela gosta de você, comentou Breno, agora olhando de relance para a jovem. Havia um leve sorriso em seus lábios, quase imperceptível. Como sabe? Perguntou Rose, surpreendendo a si mesma por falar espontaneamente. Pela maneira como relaxou quando você a tocou. Os cavalos sentem nosso medo, nossa confiança. São espelhos da nossa alma. Havia algo poético naquela observação que não combinava com a imagem do fazendeiro duro e reservado que todos descreviam. Naquele dia, Rose não montou. Apenas ficou ali, conhecendo Serenata, aprendendo a escovar sua pelagem, a pentear sua crina. Breno manteve-se por perto, mas sempre a uma distância respeitosa. Explicava cada gesto, cada procedimento, sem pressa, sem pressão. Quando o sol começou a se pôr, ele perguntou: Quer voltar amanhã? Ela assentiu e voltou. Dia após dia, Rose aprendeu a linguagem silenciosa dos cavalos. A confiança em Serenata crescia, assim como algo indefinível que começava a sentir por Breno. Não era apenas gratidão, era uma conexão que ia além das palavras, além dos gestos. Certa manhã, ela encontrou o jardim maior. Flores novas, plantadas em volta de uma pequena placa de madeira, onde se lia um nome, um novo nome. Um nome que não lembrava o passado, que não remetia a nenhum registro anterior. Rose. Horizonte estava entalhado na madeira, com a mesma precisão e cuidado que Breno dedicava a tudo que fazia. Era o sobrenome dele, transformado em algo novo para ela. Mas não o impôs. Deixou a placa ali, plantada entre as cores. Ao lado, um bilhete. Se quiser usar, está à disposição, mas só se quiser. Ela chorou, não em desespero, mas porque, pela primeira vez, alguém lhe oferecia a chance de ser outra. Não porque era obrigada, mas porque poderia escolher. Naquela noite, escreveu no caderno vermelho, que agora funcionava como um diário e canal de comunicação entre eles. Por que faz tudo isso por mim? A resposta veio na manhã seguinte, escrita com a mesma letra forte, mas que agora ela reconhecia ter também sua delicadeza. Porque todos merecemos uma segunda chance. As palavras ficaram ecoando na mente de Rose durante todo o dia. Uma segunda chance. Era isso que ele estava oferecendo. Não apenas um teto, não apenas proteção, mas a possibilidade de recomeçar, de se reinventar. E talvez, por extensão, era isso que ele mesmo buscava. A vila de São João do Manhuaçu ficava a cerca de 15 quilômetros da fazenda Horizontes. Era um lugar pequeno, com uma praça central, uma igreja matriz, alguns comércios básicos e muitas histórias. E como em toda pequena cidade do interior brasileiro, os rumores corriam mais rápido que o vento. A presença de Rose na fazenda não passou despercebida. No armazém, na padaria, no salão de beleza, todos comentavam sobre a misteriosa jovem
que Breno Muller havia acolhido. Dizem que ele a encontrou vagando na estrada. Ouvi dizer que ela não fala. Será que são parentes? Ou será que... E aqui as vozes baixavam, como se as palavras que viriam a seguir fossem pecado. Foi numa quarta-feira, quase 2 meses após a chegada de Rose, que Breno anunciou que precisariam ir à cidade. Tenho negócios a resolver no banco, explicou ele durante o café da manhã, uma das raras ocasiões em que estavam na mesma mesa, ainda que mantendo uma distância respeitosa. Pensei que talvez você quisesse ir conhecer a vila. Rose sentiu um aperto no estômago. A ideia de sair da segurança da fazenda, de enfrentar olhares curiosos e perguntas indesejadas, a assustava. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia viver para sempre isolada daquele mundo. Assentiu mesmo que com hesitação. Partiram depois do almoço. O jipe avançava pela estrada de terra, levantando poeira. Breno dirigia em silêncio, ocasionalmente, olhando de relance para Rose, que mantinha os olhos fixos na paisagem que passava. Ela usava um vestido simples, azul claro, que Dona Zulmira havia costurado especialmente para ela. Os cabelos, agora bem cuidados, estavam presos em um rabo de cavalo baixo. Parecia outra pessoa comparada à jovem coberta de cinzas que chegara à fazenda. A vila é pequena, mas tem seu charme, comentou Breno, quebrando o silêncio. Minha família sempre teve uma relação próxima com o lugar. Meu avô ajudou a construir a igreja matriz. Rose o olhou com curiosidade. Era raro ele falar sobre sua família, sobre seu passado. Você nasceu aqui? Perguntou ela, sua voz ainda carregando a cautela de quem não está acostumada a conversar. Sim, nasci na fazenda, na verdade. O quarto que hoje é seu era o meu, quando criança. Havia algo nostálgico em seu tom, uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes. A imagem de Breno como um menino, correndo pelos mesmos campos que agora administrava com seriedade, trouxe um leve sorriso aos lábios de Rose. Quando chegaram à vila, o relógio da igreja marcava 2 da tarde. A praça central estava relativamente vazia naquele horário. Apenas alguns idosos sentados nos bancos, aproveitando a sombra das árvores, e crianças que haviam saído mais cedo da escola. Mesmo assim, Rose sentiu o peso dos olhares sobre ela enquanto Breno estacionava o jipe. Não se preocupe, disse ele, percebendo seu desconforto. São apenas curiosos. O que eles pensam sobre mim estar na sua casa? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. Breno a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Um olhar profundo, sem desvios. O que eles pensam não importa. O que importa é o que você pensa. Com essa resposta simples, mas carregada de significado, ele desceu do veículo e deu a volta para abrir a porta para ela. Um gesto cavalheiresco que contrastava com sua aparência rústica. A primeira parada foi o banco, um prédio pequeno, mas de arquitetura imponente para os padrões locais. Enquanto Breno resolvia seus assuntos com o gerente, Rose aguardava sentada em uma poltrona no canto da agência. Observava as pessoas que entravam e saíam, os funcionários atrás de seus guichês, a vida normal que acontecia ao seu redor. Uma normalidade que parecia tão distante de sua própria experiência. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e roupas elegantes para uma vila tão pequena. Entrou no banco e imediatamente avistou Breno. Seu rosto se iluminou com um sorriso que não atingiu seus olhos. Breno Muller, que surpresa agradável encontrá-lo aqui. O fazendeiro se virou, seu rosto assumindo uma expressão educada, mas distante. Dona Yolanda, boa tarde. Há quanto tempo não o vemos na vila? A fazenda. Deve estar exigindo muito de você. Havia algo no tom dela, uma insinuação sutil que Rose não conseguiu decifrar completamente. Os olhos da senhora então se voltaram para ela, sentada no canto. E esta deve ser a moça sobre quem todos estão falando. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de curiosidade mal disfarçada. Breno deu um passo na direção de Rose, como se quisesse protegê-la daquele olhar avaliador. Esta é Rose. Está hospedada na fazenda há algum tempo. Hospedada? Dona Yolanda arqueou uma sobrancelha. Que generoso da sua parte, Breno.
tão diferente de seu pai. O comentário parecia carregar múltiplos significados, nenhum deles já agradável. Se me dá licença, dona Yolanda, precisamos ir. Tenho outros compromissos na vila. Com um aceno educado, mas firme, Breno se afastou, aproximando-se de Rose e indicando a saída. Já fora do banco, ele respirou fundo, como se tivesse contido palavras que queria dizer. Quem era ela? Perguntou Rose, ainda sentindo o olhar da senhora em suas costas, mesmo através das paredes do banco. Yolanda Menezes era amiga da minha mãe. Ou pelo menos dizia ser. Havia amargura em sua voz, uma dureza que Rose raramente ouvia. Ela não gosta de mim, concluiu a jovem. Ela não gosta de ninguém, Rose. Vive de aparências e fofocas, não se importe com o que pensa. Mas ambos sabiam que era mais fácil falar do que fazer. As palavras de Dona Yolanda, suas insinuações, pareciam pairar no ar entre eles enquanto caminhavam pela praça. A próxima parada foi a farmácia, um estabelecimento pequeno, mas bem organizado, com prateleiras repletas de medicamentos e produtos de higiene. O farmacêutico, um homem de meia-idade chamado Sebastião, recebeu Breno com respeito genuíno. Senhor Müller, que bom vê-lo. Os remédios para os cavalos chegaram ontem mesmo. Enquanto Breno discutia detalhes sobre medicamentos veterinários, Rose vagava pelos corredores estreitos, observando os produtos. Foi quando ouviu, vindo de um corredor adjacente, vozes femininas sussurrando. É ela, tenho certeza, a moça que está morando com o Breno Müller. Mas quem é ela? De onde veio? Ninguém sabe ao certo. Dizem que apareceu do nada na fazenda, toda suja e machucada. E ele simplesmente a acolheu, um homem solteiro recebendo uma desconhecida em casa. Pois é. Estranho, não? Principalmente se tratando dele, sempre tão reservado. Será que são, você sabe? Hilda, por favor. As vozes foram interrompidas quando Rose virou no corredor, encontrando-se face a face com duas mulheres que imediatamente fingiram estar interessadas nos produtos nas prateleiras. Sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Como podiam falar dela assim, sem conhecê-la, sem saber por tudo o que havia passado? Voltou rapidamente para o lado de Breno, que percebeu sua agitação. Tudo bem? Perguntou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Rose assentiu, mas seus olhos diziam outra coisa. Vamos, disse ele, concluindo rapidamente a compra. Há um lugar que quero lhe mostrar. Saíram da farmácia e caminharam até o outro lado da praça, onde ficava uma pequena livraria. Ao contrário dos outros estabelecimentos, este parecia existir em outra dimensão. Silencioso, acolhedor, cheirando a papel e histórias. Uma sineta tocou suavemente quando entraram. Por trás do balcão surgiu uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos castanhos com mechas grisalhas e olhos inteligentes atrás de óculos de armação colorida. Breno! Exclamou ela com genuíno prazer. Que surpresa maravilhosa! Ao contrário dos outros habitantes da vila, ela parecia sinceramente feliz em vê-lo. Mariana, cumprimentou ele, e Rose notou um leve sorriso em seus lábios. Algo raro. Esta é Rose. Os olhos de Mariana se voltaram para a jovem, mas não havia julgamento ou curiosidade invasiva neles, apenas um calor acolhedor. Bem-vinda. A minha pequena caverna de tesouros, Rose. Qualquer amiga de Breno é minha amiga também. Mariana foi professora da minha mãe, explicou Breno, e depois minha também. Os melhores alunos que já tive, comentou a mulher com um sorriso nostálgico. Sua mãe tinha um talento especial para a literatura, e vocês, bem, você devorava livros como quem devora ar. Havia uma intimidade na maneira como conversavam que fez Rose se sentir quase como uma intrusa, mas ao mesmo tempo estava fascinada por ver essa faceta de Breno, o menino que um dia fora, o amante de livros, o filho de uma mulher talentosa. Estava pensando em mostrar a Rose alguns livros, disse Breno, seu tom agora mais leve. Ela tem demonstrado interesse em leitura. Então veio ao lugar certo. Mariana fez um gesto amplo, abrangendo as estantes que cercavam a pequena loja. Sintam-se à vontade para explorar. Estarei aqui se precisarem de sugestões. Enquanto Rose percorria as prateleiras, tocando as lombadas dos livros com reverência,
Breno e Mariana conversavam em voz baixa perto do balcão. Ela é especial para você, comentou a ex-professora, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Ela precisava de ajuda, Mariana, e você precisava ajudar alguém. Sempre foi assim, Breno, desde menino. Ele não respondeu, seus olhos seguindo Rose entre as estantes. A vila está falando, você sabe, continuou Mariana. Deixe que falem. Nunca me importei com isso. Não, nunca se importou. Mas ela parece ter passado por muito. As fofocas podem machucá-la. Breno suspirou. Sei disso, por isso raramente venho à vila. Mas ela não pode ficar isolada para sempre na fazenda. Ela fala sobre o que aconteceu? Não com palavras. Mariana assentiu, compreendendo o que ele não dizia. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, Breno. Dê a ela esse tempo. Enquanto isso, Rose havia se detido diante de uma estante, com livros de poesia. Seus dedos tocaram a capa de um volume de Carlos Drummond de Andrade. Abriu-o em uma página aleatória e leu em silêncio. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. As palavras ressoaram, dentro dela com uma força inesperada. No meio de sua vida, havia surgido uma pedra, o incêndio, a perda, o trauma. Mas agora, havia também um novo caminho se abrindo. Foi numa manhã clara, de céu sem nuvens, que ela finalmente falou, olhando nos olhos dele. Disse apenas, obrigada por me deixar existir. Breno parou o que estava fazendo, ajustando a cela de serenata para mais uma aula de equitação. Por um momento, pareceu que o tempo havia congelado no estábulo. O aroma de feno fresco, o som distante dos pássaros, a luz dourada que entrava pelas frestas das tábuas de madeira, tudo parecia suspenso, esperando a resposta dele. Você sempre existiu, Rose, disse ele finalmente, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Só precisava de espaço para lembrar disso. Era a conversa mais direta e significativa que haviam tido. Apesar de todos os bilhetes trocados, apesar das lições de equitação, apesar dos meses de convivência, sob o mesmo teto, algo mudou naquele dia. Uma barreira invisível caiu entre eles. Na mesma semana, ele a levou à cidade para registrar o nome da placa como o novo sobrenome dela. O processo foi simples, mas carregado de significado. Enquanto assinava os documentos que oficializavam sua nova identidade, Rose Horizonte, ela sentiu como se estivesse nascendo novamente. Não era apenas um nome no papel. Era um símbolo de tudo que havia construído desde que chegara à fazenda. E mais tarde, ao retornar, Breno chamou a costureira da vila para tirar medidas para um vestido branco, sem anunciar o motivo. Uma senhora de mãos habilidosas e olhos curiosos que media cada centímetro de Rose, enquanto fazia perguntas que ela educadamente evitava responder. Para que ocasião será este vestido, minha querida? Perguntou a costureira, alfinetando um tecido leve ao redor da cintura de Rose. Não sei ao certo, respondeu ela, genuinamente confusa. Breno havia apenas mencionado que precisavam de roupas novas para ela, nada além disso. Murmurou a mulher, com um sorriso conhecedor. Bem, seja qual for a ocasião, você ficará linda. Este modelo valoriza sua silhueta. Quando a costureira finalmente partiu, Rose encontrou Breno na varanda, observando o pôr do sol com uma xícara de café nas mãos. Aproximou-se cautelosamente e sentou-se na cadeira ao lado da dele. Por que um vestido branco? Perguntou direta. Ele tomou um gole de café antes de responder. Todo recomeço merece uma celebração, não acha? Havia algo enigmático em sua resposta, algo que ela não conseguia decifrar completamente, mas confiava nele o suficiente para não insistir. A confiança, esse sentimento que havia sido arrancado dela no dia do incêndio, agora florescia novamente, como as flores do jardim que cuidava diariamente. Naquela noite, Rose não conseguiu dormir. Algo dentro dela estava inquieto, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda não havia compreendido. Levantou-se e foi até a janela. A lua cheia iluminava a fazenda, transformando os campos em um mar prateado. E lá, caminhando sozinho perto do estábulo, estava Breno, a imagem dele, solitário sob o luar,
despertou uma emoção estranha em seu peito. Sem pensar muito, vestiu um roupão sobre a camisola e desceu as escadas silenciosamente. A noite estava morna, com uma brisa leve que carregava o perfume das flores noturnas que haviam plantado semanas atrás. Seguiu na direção do estábulo, seus pés descalços sentindo a textura da grama ainda úmida do sereno. Breno estava de costas para ela, aparentemente absorto em seus pensamentos, quando percebeu sua presença. Virou-se lentamente. "Não consegue dormir?" perguntou ele, sua silhueta recortada contra a luz prateada da lua. "Não", respondeu Rose, parando a alguns passos de distância. "Você também não", não era uma pergunta. Às vezes os pensamentos são mais ativos que o corpo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era o silêncio tenso dos primeiros dias, mas algo completamente diferente. Um silêncio de compreensão, de aceitação mútua. "Posso perguntar algo?", disse ela finalmente. "Claro. Por que você vive sozinho? Quero dizer, um homem como você." Sentiu o rosto queimar ao perceber a implicação de suas palavras. Breno sorriu levemente. Um sorriso que raramente mostrava, mas que transformava completamente seu rosto austero. "Um homem como eu? Bem, você tem tudo. Esta fazenda, respeito, uma vida estabelecida. Por que não constituiu família?" A pergunta pairou no ar por um momento. Breno desviou o olhar para o horizonte como se procurasse a resposta na linha, onde o céu encontrava a terra. "Houve alguém uma vez", disse ele finalmente. "Helena, filha de um fazendeiro vizinho. Estávamos noivos." A revelação surpreendeu Rose. Em todos aqueles meses ninguém havia mencionado uma noiva, um amor do passado. "O que aconteceu?" Ele respirou fundo antes de continuar. "Meu pai era um homem difícil, como você já deve ter ouvido, controlador. Queria decidir tudo, inclusive quem eu deveria amar. Helena era independente demais para o gosto dele. Questionava, discordava. Um dia..." Fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. "Um dia eles tiveram uma discussão terrível. Meu pai a expulsou da fazenda, disse coisas imperdoáveis, e eu não a defendi como deveria." A culpa em sua voz era palpável, mesmo depois de tanto tempo. Ela partiu no dia seguinte. Casou-se com outro 6 meses depois. Mudou-se para São Paulo, nunca mais voltou. Rose absorveu a história em silêncio. Começava a entender o homem. Diante dela, sua solidão autoimposta, sua gentileza cautelosa, sua compreensão do sofrimento alheio. "Você ainda a ama?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Breno a olhou diretamente, seus olhos refletindo o luar. "Não. Faz muito tempo. Mas carreguei a culpa por anos. A culpa de não ter sido forte o suficiente para enfrentar meu pai, para lutar pelo que queria. E agora? Agora entendo que algumas coisas acontecem, ou não acontecem, por um motivo." Havia algo em seu olhar que fez o coração de Rose acelerar, uma intensidade que não estava ali antes, ou que talvez ela não houvesse notado. "Rose", disse ele, dando um passo em sua direção. "Há algo que preciso lhe perguntar." Ela conteve a respiração, sentindo que o que viria a seguir mudaria tudo entre eles. Mas antes que Breno pudesse continuar, foram interrompidos pelo som de cascos de cavalos se aproximando rapidamente. Ambos se viraram na direção do barulho. João Marcelo, o capataz, vinha galopando em direção a eles, uma expressão urgente em seu rosto, normalmente calmo. "Patrão, tem gente invadindo a divisa norte. Estão tentando roubar o gado." Breno imediatamente mudou sua postura, voltando a ser o fazendeiro forte e decidido que todos conheciam. "Quantos são?" "Pelo menos 3. Mateus e Ricardo estão tentando contê-los, mas precisamos de reforço." Sem hesitar, Breno se virou para Rose. "Volte para casa e fique com Dona Zulmira. Tranque as portas." Havia preocupação genuína em sua voz. "Não vou deixá-lo ir sozinho", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza de suas palavras. "Isso não está em discussão, Rose. Pode ser perigoso." "Exatamente por isso não vou deixá-lo." Algo em seus olhos deve ter convencido. "Breno,
porque após um momento de hesitação ele assentiu. Fique atrás de mim o tempo todo. Os três correram para o estábulo. Em questão de minutos, Breno e João Marcelo estavam montados, e Rose subiu na garupa do cavalo de Breno, seus braços envolvendo a cintura dele instintivamente. Galoparam pela propriedade, o vento da noite açoitando seus rostos. Era a primeira vez que Rose andava tão rápido a cavalo, e apesar das circunstâncias, havia uma liberdade inebriante naquela velocidade, naquele contato. Ao chegarem à divisa, norte, encontraram uma cena de confusão. 2 dos funcionários da fazenda estavam em confronto com 3 homens que tentavam conduzir algumas cabeças de gado para fora da propriedade. Ao ver o patrão chegando, os invasores tentaram fugir. Fique aqui, ordenou Breno descendo do cavalo e ajudando Rose a descer também. Colocou-a atrás de uma grande árvore, onde estaria protegida, e então correu para ajudar seus homens. O confronto foi rápido. Os invasores, percebendo que estavam em menor número e que Breno não hesitaria em defender sua propriedade, fugiram para a escuridão da noite, deixando o gado para trás. Quando tudo acabou, Breno voltou para onde Rose esperava, uma expressão de alívio em seu rosto ao encontrá-la sã e salva. Está tudo bem, assegurou ele. Eles fugiram. Mas Rose não estava olhando para ele. Seus olhos estavam fixos em algo além. Uma expressão de terror absoluto em seu rosto. Breno se virou seguindo seu olhar e viu o que a havia assustado tanto. Um dos invasores que haviam fugido estava parado a poucos metros de distância, parcialmente iluminado pela lua. E algo em seu rosto, em sua postura, havia desencadeado o pânico em Rose. É ele, sussurrou. Ela, sua voz quase inaudível. Um deles, da noite do incêndio. As palavras saíram entrecortadas, como se cada sílaba custasse um esforço imenso. O homem, percebendo que havia sido reconhecido, desapareceu rapidamente na escuridão. Breno imediatamente chamou seus funcionários, ordenando que procurassem o invasor. Mas Rose sabia que seria em vão. Aqueles homens eram como sombras, apareciam e desapareciam, deixando apenas destruição em seu rastro. De volta à casa principal, Breno conduziu Rose até a sala, onde Dona Zulmira já esperava, preocupada. A governanta preparou um chá de camomila, enquanto Breno acendia a lareira. Apesar da noite morna, ele sabia que o calor ajudaria a acalmar os tremores que agora sacudiam o corpo de Rose. Você o reconheceu, disse ele finalmente, sentando-se ao lado dela no sofá. Um dos homens que estavam lá naquela noite. Não era uma pergunta. Rose assentiu, as mãos apertando a xícara de chá como se sua vida dependesse disso. Eles queimaram tudo, murmurou ela, as palavras saindo como se tivessem sido represadas por muito tempo. Minha vila, minha casa, tudo porque nos recusamos a vender nossas terras. Era a primeira vez que falava abertamente sobre o que havia acontecido. A primeira vez que compartilhava a dor que carregava sozinha por tantos meses. Nossa comunidade era pequena, mas unida. Vivíamos da agricultura, da criação de cabras. Éramos simples, mas felizes. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela continuou. Era como se, agora que havia começado a falar, não pudesse mais parar. Um dia homens chegaram oferecendo comprar nossas terras. Diziam que era para um grande projeto, que seria bom para a região. Mas o valor era irrisório e ninguém queria sair. Aquela terra era tudo o que tínhamos. Breno ouvia em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Eles voltaram várias vezes, cada vez mais agressivos. Ameaçaram, tentaram intimidar, mas continuamos resistindo. Sua voz tremeu. Até que uma noite, o fogo começou. Não precisava dizer mais. Breno podia imaginar o resto. O pânico, a destruição, a perda. Compreendeu então por que ela tinha tanto medo de homens, porque tremia ao ouvir vozes masculinas alteradas. E seus pais? Perguntou ele suavemente. Minha mãe. Rose fechou os olhos, a dor ainda tão vívida. Ela ficou presa na nossa casa. Meu pai tentou salvá-la, mas não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Breno compreendeu o que ela não podia dizer. E você fugiu. Sim,
Corri sem rumo por dias, até chegar aqui. Um silêncio pesado se estabeleceu na sala. O crepitar da lareira era o único som. Finalmente Breno falou. Aqueles homens não eram simples ladrões de gado. Estavam me testando, vendo se eu reagiria. Rose o olhou confusa. O que quer dizer? As terras da fazenda são cobiçadas há anos. Recebo ofertas constantemente, todas recusadas. Nos últimos meses, as abordagens ficaram mais agressivas. Uma compreensão terrível começou a se formar na mente de Rose. Você acha que são os mesmos homens? Os que destruíram minha vila? É possível. As táticas são similares. Breno se levantou, caminhando até a janela. Afastou a cortina levemente, olhando para a escuridão lá fora. Isso explicaria por que um deles a reconheceu também. Quando subiu ao altar ao lado dele, meses depois, a vila estava lá. Ainda desconfiada, ainda murmurando. Mas quem a viu entrar pela pequena igreja com os ombros eretos e o olhar firme, entendeu. Aquela moça que um dia só tinha medo e cinzas, agora era senhora de uma casa onde ninguém grita, ninguém exige, apenas cuida. E o fazendeiro continuava calado. Mas seus olhos, quando a viam passar, diziam tudo. O caminho até aquele momento, no entanto, não havia sido simples nem direto. Após a noite em que Rose finalmente revelou seu passado, as coisas mudaram drasticamente. Na fazenda Horizontes. Breno reforçou a segurança. Contratou mais homens para vigiar a propriedade, instalou cercas melhores. Mas, mais importante que isso, não permitiu que Rose voltasse a se esconder em seu silêncio. Você sobreviveu, disse ele na manhã seguinte, enquanto caminhavam juntos pelo jardim que ela tanto amava. Sobreviveu e me encontrou. Isso não foi coincidência, Rose. Ela o olhou, ainda abalada pelos eventos da noite anterior, mas com uma nova determinação nascendo em seus olhos. O que fazemos agora? Enfrentamos. A resposta dele foi simples e direta, como tudo que fazia. Não com violência, mas com justiça. Nos dias que se seguiram, Breno viajou até a capital do estado. Voltou com um advogado, um homem sério, de terno impecável e pasta de couro, que ouviu atentamente o relato de Rose sobre o que havia acontecido em sua vila. Existem outras comunidades sofrendo ameaças similares, explicou o advogado após tomar notas detalhadas. Estamos montando um caso contra o grupo que acreditamos estar por trás disso. Seu testemunho pode ser crucial. A ideia de falar publicamente sobre o trauma, de enfrentar possivelmente os mesmos homens que haviam destruído sua vida, aterrorizava Rose. Mas ao olhar para Breno, viu nos olhos dele uma confiança inabalável em sua força. Você não estará sozinha, prometeu ele. Nunca mais. Aquelas palavras simples, mas poderosas, foram o que ela precisava ouvir. O processo legal seria longo, explicou o advogado. Haveria depoimentos, investigações, possíveis ameaças, mas também haveria justiça. Não apenas para Rose, mas para todos que haviam sofrido nas mãos daqueles homens. Foi nessa mesma noite, após o advogado partir com a promessa de iniciar os procedimentos imediatamente, que Breno finalmente completou a pergunta que havia sido interrompida na noite anterior. Estavam novamente na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Minas Gerais. O que queria me perguntar ontem? Indagou Rose, lembrando-se do momento antes da chegada do capataz. Breno a olhou longamente antes de responder. Queria perguntar se você ficaria, não como hóspede, não como funcionária, mas como... Hesitou, buscando as palavras certas. Como parte permanente deste lugar, desta vida. Não era exatamente um pedido de casamento, mas para dois corações que haviam aprendido a se comunicar além das palavras convencionais, era mais que suficiente. Já sou parte deste lugar, respondeu ela, sua voz suave na noite morna. Desde o primeiro dia. Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela, o primeiro contato físico verdadeiro entre eles, além das mãos que se encontravam ocasionalmente durante as lições de equitação. Quero tornar isso oficial, disse ele, para que ninguém na vila ou em qualquer lugar possa questionar seu direito de estar aqui, para que você nunca mais precise temer.
O vestido branco, agora Rose entendia, não era apenas um símbolo de recomeço. Era um pedido, uma promessa, uma declaração. Sim, respondeu simplesmente. E era tudo o que precisava ser dito. O noivado foi curto, apenas o tempo necessário para os preparativos. A notícia espalhou-se rapidamente pela vila, gerando reações variadas. Houve quem apoiasse, como Mariana, a ex-professora e dona da livraria, que se ofereceu para ajudar com os arranjos. E houve quem criticasse, como Dona Yolanda, que não hesitou em espalhar rumores sobre as verdadeiras intenções da moça misteriosa que havia enfeitiçado o solitário fazendeiro. Mas Rose havia aprendido a não se importar com os sussurros. Sua força interior, adormecida pelo trauma, agora despertava completamente. Ao lado de Breno, participou de reuniões com o advogado, forneceu descrições detalhadas dos homens que havia reconhecido, revisitou memórias dolorosas para que a justiça pudesse seguir seu curso. E, em paralelo, planejava uma nova vida. Uma vida que nunca imaginou que teria novamente. Dona Zulmira a ajudou com os preparativos para o casamento, ensinando-lhe os detalhes da administração da casa, que em breve seria oficialmente sua também. João Marcelo, o capataz, que inicialmente mantinha uma distância respeitosa, começou a tratá-la com a mesma deferência que demonstrava por Breno. Até mesmo os animais da fazenda pareciam sentir a mudança. Serenata, a égua que Rose agora montava com confiança, parecia especialmente animada durante seus passeios matinais. Uma semana antes do casamento, chegou uma notícia que trouxe ainda mais luz para aqueles dias. A polícia havia prendido 3 homens suspeitos de envolvimento com o grupo que aterrorizava pequenas comunidades rurais. Um deles era o mesmo que Rose havia reconhecido na noite da invasão. O advogado veio pessoalmente à fazenda para dar a notícia. É apenas o começo, explicou ele, sentado na sala de estar com Breno e Rose. Ainda há muito trabalho pela frente para desmantelar toda a organização, mas é um passo importante. Para Rose era mais que um passo. Era a possibilidade de finalmente fechar um capítulo doloroso de sua vida. Não traria de volta o que havia perdido, mas oferecia a perspectiva de justiça, de saber que outros não passariam pelo mesmo sofrimento. Na véspera do casamento, enquanto a casa fervilhava com os últimos preparativos, Breno encontrou Rose sozinha no jardim, sentada em um banco sob a sombra de uma jabuticabeira. Nervosa? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Um pouco, admitiu ela. Não pelo casamento em si, mas por estar diante de tantas pessoas. A vila inteira estará lá amanhã. Podemos fugir, sugeriu ele com um raro sorriso brincalhão. Montar nos cavalos e ir para bem longe. Ela riu, um som que agora era comum, mas que por muito tempo havia estado ausente. E perder a chance de ver Dona Yolanda engasgando, quando disser sim, jamais. Riram juntos um momento de leveza antes do grande dia. Então Breno ficou sério novamente. Tenho algo para você, disse, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, revelou um delicado anel de ouro com uma única pérola. Era da minha mãe, explicou ele. Queria que você o usasse amanhã. Rose olhou para a joia com olhos marejados. Não era um diamante ostentoso. Não era uma peça moderna ou sofisticada. Era algo com história, com significado, assim como tudo naquela fazenda, assim como o amor que havia crescido entre eles. É perfeito, sussurrou ela, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. A manhã do casamento chegou com um céu limpo e uma brisa suave, como se a própria natureza abençoasse a união. O vestido branco, criado pela costureira da vila com um tecido leve e delicado, caía perfeitamente no corpo de Rose. Dona Zulmira a ajudou com o cabelo, arrumando-o em um coque baixo adornado com pequenas flores brancas colhidas do jardim. Está linda, minha filha, disse a governanta, lágrimas nos olhos. Parece uma princesa. Rose sorriu, emocionada pela sinceridade no rosto da mulher que havia se tornado quase uma mãe para ela naqueles meses. Obrigada, Dona Zulmira, por tudo. Quando chegou a hora de partir para a igreja, uma surpresa aguardava Rose na entrada da casa. Mariana, a ex-professora e amiga de Breno, estava lá, com um sorriso caloroso e um pequeno embrulho nas mãos.
Pensei que talvez você quisesse algo emprestado, disse ela, estendendo o pacote, para dar sorte. Dentro havia um delicado lenço de renda antiga. Era da minha avó, explicou Mariana. Usei no meu próprio casamento há muitos anos. Seria uma honra se você o usasse hoje. O gesto tocou profundamente Rose. Aquela mulher, que mal a conhecia, oferecia não apenas um objeto de valor sentimental, mas também aceitação, algo que grande parte da vila ainda relutava em dar. Obrigada, disse ela, permitindo que Mariana prendesse o lenço em seu buquê de flores do campo. A pequena igreja matriz de São João do Manhuaçu estava decorada com simplicidade e elegância, arranjos de flores brancas e verdes, fitas delicadas, velas que criavam uma atmosfera acolhedora. Os bancos estavam cheios, alguns por genuíno afeto pelo casal, outros por pura curiosidade. Quando Rose entrou, conduzida por João Marcelo, que havia se oferecido para levá-la ao altar uma vez que não tinha família presente, um murmúrio percorreu a igreja. Mas ela não ouviu. Seus olhos estavam fixos na figura de Breno esperando-a no altar. Não mais o fazendeiro reservado e solitário, mas um homem transformado pelo amor. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando o padre os declarou marido e mulher, o aplauso que se seguiu foi mais caloroso do que qualquer um poderia ter esperado. Até mesmo Dona Yolanda, sentada na última fileira com uma expressão azeda, não pôde deixar de reconhecer a genuína felicidade que irradiava do casal. A recepção foi realizada na própria fazenda. Mesas espalhadas pelo jardim que Rose havia cuidado com tanto carinho, luzes penduradas nas árvores, música tocada por músicos locais. Era uma celebração não apenas de um casamento, mas de um recomeço, de uma comunidade que, relutantemente, começava a aceitar que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. À medida que a noite avançava, Breno e Rose encontraram um momento para escapar da festividade e caminhar até o local onde tudo havia começado, o portão da fazenda, onde ela havia chegado meses antes, coberta de cinzas e medo. Parece outra vida, comentou ela, olhando para a estrada que agora não representava mais fuga, mas possibilidades. Era outra vida, respondeu Breno, entrelaçando seus dedos nos dela. Para nós dois. Ficaram ali, em silêncio, contemplando o horizonte que se estendia à frente, não mais uma linha que separava céu e terra, mas uma promessa de futuro compartilhado. As estrelas começavam a aparecer, uma a uma, como testemunhas silenciosas de uma história que ainda estava apenas começando. Pronta para voltar? Perguntou ele finalmente. Nossos convidados devem estar sentindo nossa falta. Rose sorriu, apertando a mão dele. Pronta, para tudo. E juntos, caminharam de volta para a festa, para a casa que agora era verdadeiramente deles, para a vida que haviam escolhido construir. Um passo de cada vez, uma palavra de cada vez, um dia de cada vez. A fazenda, que por tanto tempo havia sido um lugar de solidão para Breno e um refúgio temporário para Rose, transformava-se agora em um lar no sentido mais profundo da palavra. Um lugar onde o passado podia ser honrado sem definir o futuro, onde as cicatrizes eram marcas de sobrevivência, não de derrota. Nas semanas que se seguiram ao casamento, a rotina da fazenda ajustou-se à nova realidade. Rose assumiu oficialmente a administração da casa, trabalhando lado a lado com Dona Zulmira. Breno a incluía nas decisões sobre a propriedade, respeitando suas opiniões e valorizando sua perspectiva única. Juntos, começaram a implementar mudanças, pequenas a princípio, mas significativas. Expandiram o jardim, criando uma horta comunitária onde funcionários da fazenda podiam cultivar seus próprios alimentos. Reformaram a antiga sala de música, onde o piano da mãe de Breno havia permanecido silencioso por anos. Rose, que revelou ter aprendido piano na infância, começou a praticar novamente. A princípio, timidamente, depois com crescente confiança. A música que havia sido silenciada pela dor em ambas as vidas voltava a ecoar pelos corredores da casa. A vila, sempre atenta às mudanças, observava, com crescente respeito. A imagem da moça misteriosa aos poucos dava lugar à da Senhora Horizonte.
Alguém que não apenas havia conquistado o coração do solitário fazendeiro, mas que trazia nova vida à propriedade. As investigações sobre o grupo que havia destruído a vila de Rose continuavam. Mais prisões foram feitas, mais depoimentos colhidos. O processo seria longo, mas a justiça estava em curso. E enquanto isso, na fazenda Horizontes, a vida seguia, não apagando o passado, mas construindo sobre ele, transformando dor em propósito, medo em coragem, solitude em conexão. Uma tarde, quase 6 meses após o casamento, Breno encontrou Rose sentada sob a jabuticabeira, escrevendo em um dos cadernos que ele havia lhe dado tanto tempo atrás. "O que está escrevendo?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela sorriu, aquele sorriso que ainda o surpreendia pela sua luminosidade. "Nossa história", respondeu simplesmente. "Desde o início." Ele olhou para as páginas preenchidas com a caligrafia delicada dela, palavras que um dia haviam sido tão difíceis de pronunciar, agora fluíam livremente de sua caneta. "Por quê?" quis saber. Rose fechou o caderno, olhando para o horizonte que havia lhe emprestado o nome. "Para que nunca esqueçamos como chegamos até aqui. E para que um dia, talvez, alguém que esteja perdido como eu estava, possa encontrar esperança nessas palavras." Breno assentiu, compreendendo. Colocou um braço ao redor dos ombros dela e juntos observaram o sol começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A fumaça, que um dia havia parecido presa ao vestido dela, havia se dissipado completamente. No lugar do cheiro, de cinzas e medo, havia agora o perfume das flores do jardim, da terra molhada após a chuva, dos cavalos que corriam livres nos pastos, e, acima de tudo, havia o aroma de um futuro que, apesar de todas as probabilidades, haviam conseguido construir juntos, um futuro que, como o próprio nome que compartilhavam agora sugeria, não tinha limites, apenas horizontes. Horizontes, novos a cada amanhecer. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Rose e Breno tenha tocado seus corações. Esta história sobre recomeço, cura e amor verdadeiro nos lembra que mesmo das cinzas pode nascer algo belo e duradouro. Para continuar explorando narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade das emoções humanas e a beleza dos recomeços. Aguardamos ansiosos seus comentários sobre o que mais tocou você nesta história de Rose e Breno. Até a próxima!